Só que o que a Bíblia diz é que no mundo nós teremos aflições. A Bíblia não fala o nível, existem situações mais difíceis que passamos na vida, situações mais apertadas, mas é fato que todos nós sofremos, padecemos, passamos por necessidade, passamos por lutas, guerras, mas no final, se a gente permanecer firme, sem murmurar, que nem fizeram o povo, segundo o que diz a Bíblia, Paulo disse que o povo que andava no deserto, morreram no deserto, por lá ficaram e foram enterrados, porque reclamaram, murmuraram, ou seja, não aguentaram a pressão. Você está aqui na igreja hoje para Deus formar você uma pessoa, um homem, uma mulher, todos aqui serem formados pessoas que aguentam a pressão espiritual, aguentam a pressão nessa vida. Escute, o reino de Deus é tomado por violência. No céu só entra macho e fêmea. No céu só vai entrar verdadeiros guerreiros e verdadeiras guerreiras. Não haverá coroação para pessoas fracas, derrotadas, que murmuram, que esmurecem, que reclamam, que falam, eu não aguento mais, não, está difícil, eu preciso de uma ajuda de alguém, porque ninguém olha por mim. Escute, ninguém estava ali, a não ser aquele... Simão Cirineu que ajudou a carregar a cruz, Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz naquele momento, por obrigação dos soldados, inclusive. Se me fala a memória, Simão Cirineu, que era negro, Cirineu por causa que era negro, de uma região mais africana, e a não ser Jesus que teve somente esse respiro. Fora isso, ele teve que suportar tudo sozinho por nós, e muitas vezes a gente quer ajuda das pessoas, aplauso, reconhecimento. Eu aconselho que você coloque na sua casa durante todos esses dias, depois que você ouvir essa pregação, a palavra de hoje, que você coloque na tua casa para ouvir o louvor, eu não quero ser reconhecido por ninguém, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, de toque no altar, e viva assim. Eu acredito que quanto mais o cinto vai apertando, mais nós vamos vendo aqueles que são de papel, aqueles que são de papelão, que vivem de oba-oba. Se Jesus voltar, ou o anticristo aparecer, e coisas piores na terra começarem a surgir, eu quero ver se vai ter selfie, eu quero ver se vai ter postagem, eu quero ver esse oba-oba, até quando vai? Te prepara, Israel, para se encontrar com Deus. Você sabe que nem o judeu é Israel, porque nós só somos Israel de Deus por intermédio de Jesus. Então o judeu, se ele não crê em Jesus, nem Israel de fato ele é apenas uma religião, ele é apenas de uma nação, mas ele é israelita, mas ele não é povo de Deus, porque povo de Deus é só aqueles que creem em Jesus. Jesus veio para o judeu, se o judeu não creu, perdeu, até rimou. Jesus veio para todos, para o mundo inteiro, e quem crê, leva, quem crê, ganha. O reino de Deus não é para pessoas espertinhas, não, é para pessoas inteligentes. Diga glória a Deus. Não é para espertinho não, eu vou para a igreja aqui, porque senão, sabe, eu não entro no céu. Não tem esperteza, é inteligência. Eu vou me conduzir diante da palavra, porque mesmo quando às vezes não dá para a gente vir na igreja, isso não significa que você está longe de Deus. Às vezes tem uma obrigação, existe alguma coisa a mais que você não consegue estar na igreja, e isso não implica que você esteja longe de Deus. Amém, Jesus? Isso não implica, de fato e de verdade, porque há muitas pessoas que vêm para a igreja meramente com o corpo, mas não vê a hora de terminar o culto, não vê a hora de... o celular vibra. Aliás, desligue seu celular aí, se você está com o seu celular, deixa só o meu ligado aqui, porque eu vou usar aqui o celular para pregar. Vibrou, quero ver quem é, eu quero saber, o que eu estou antenado, eu ainda estou, por causa da internet, a tecnologia, né? Então eu estou ligado em tudo, e até na igreja, que é um lugar para a gente meditar. A igreja é um santuário, um lugar de... Você já entrou na biblioteca? Eu vejo que tem biblioteca que é mais respeitosa do que muitas igrejas, ou por muitas pessoas, respeitam mais uma biblioteca do que uma igreja. Às vezes na igreja fala até mentira dentro da igreja, na biblioteca fala baixinho para tomar cuidado e com tudo mais. Amém, Jesus? Então vamos tomar mais cuidado com respeito à nossa vida de fato com Deus, nossa vida de fato com o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pega aquela Bíblia ali para mim, não vou usar aquela ali não, pega aquela ali que está ali em cima para mim, por favor,
para mim não ficar usando isso daqui. A gente está no ano de Israel. Levanta a sua mão direita para o céu. Diga: eu sou Israel de Deus. Diga: eu creio em Jesus. Então, se você crê em Jesus, você é Israel. Todas as bênçãos ditas a Abraão, que no caso Israel seria Jacó, que seria neto de Abraão. Então todas as bênçãos ditas a Deus, pelo fato de Jacó nunca ter sido Jacó, ele ser sempre príncipe Israel, você não é isso que as pessoas falam que você é o que a Bíblia diz que você é. Você não tem isso que os teus olhos conseguem enxergar apenas, não é pela vista, é pela fé. Você tem tudo como proveniência daquilo que a Bíblia diz que você tem. Diga: eu sou Israel. Aplaude Jesus aí bem forte, irmão. Oh! Abre a sua Bíblia em Gênesis, por favor. Nós estamos no ano, aliás, das 12 tribos, nós estamos, e começamos fevereiro, primeiro Rubens, segundo nós estamos na tribo de Simeão. Simeão é o segundo filho de Jacó, no caso de Israel. Jacó que teve que ir lutar com Deus. Jacó teve que ir lutar com Deus por conta de posicionamento. E muitas vezes a pessoa luta, batalha, porque ela está se posicionando de maneira errada diante de Deus. Então aí há uma luta, uma luta. Só que interessante que Jacó correu de Esaú, mas não correu de Deus. Você pode ter corrido de qualquer pessoa, de qualquer situação, e está se achando um verdadeiro fracote como ele, mas não fuja de Deus. É Ele que vai te dar vitória. Diga glória a Deus. É Deus que vai te dar o escape, que vai te dar o sustento. Amém? Gênesis capítulo 29. Abre lá, por favor. Então, o segundo filho de Jacó, dado por Lia, né? E Lia vai declarar o nome desse filho para Lia. Esse nome é fundamental para a nossa declaração durante esse mês. Nós vamos declarar Simeão sobre a nossa vida esse mês. É claro que nós podemos declarar Rubem sobre a nossa vida. Nós falamos todos as 12 tribos são a composição dos filhos de Israel. Nós nos tornamos participantes de todas as bênçãos de Israel por intermédio de Jesus. Então, toda a porção que existe em cada tribo, também por posse, nós podemos tomar, segundo o que Jesus falou. E todas quantas promessas existem nele, que é em Jesus, o sim e o amém. Tomou posse, sim, amém. Não chegou ao nível de tomar posse, de abraçar, de vestir isso, de acreditar nisso, negativo. Não. Deus trabalha com a fé. A pessoa tomou posse, é sua. A bênção é sua. 29 de Gênesis. Lia vai declarar aqui. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que era aborrecido e me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E chamou o seu nome Simeão, ou seja, porquanto o Senhor ouviu. O significado de Simeão, segundo disse Lia, é Deus me ouve. Posso ouvir um glória a Deus aí? O que você vai declarar durante todo o mês de fevereiro é que Deus te ouve. Deus te ouve. Você pode estar passando pela
situação mais terrível. Você lembra de Daniel? Daniel passou por uma situação terrível. Orou durante 21 dias. Satanás, desde o primeiro dia, o príncipe da Pérsia, colocou como oposição. Só que um anjo vindo da parte de Deus veio, apareceu naquele rio. E a Bíblia fala que muitas pessoas se aterrorizaram e saiu. Daniel não, Daniel permaneceu e ouviu que o anjo ia falar com ele. E o anjo falou assim: desde o primeiro dia, Deus ouviu a tua oração. Entenda, muitas pessoas numa situação assim, esperando, Deus não me ouve. Quando o anjo aparece e ele não se amedronta, mostra que eu não tenho medo, eu sei que Deus está me ouvindo, eu vou permanecer. Quando Daniel permanece diante do anjo e não sai correndo como os outros, é a conotação de uma pessoa que permanece acreditando que desde o primeiro dia da oração, Deus estava ouvindo. Então entenda, quando você trouxe resposta, trouxe o milagre, trouxe a bênção. Quando você se posiciona nessa posse de que Deus está ouvindo as tuas orações, então você se torna uma pessoa forte e uma pessoa corajosa. O que Deus pediu para Josué? Seja forte e seja corajoso. É impossível alguém ser forte e alguém ser corajoso se ele não declarar que Deus me ouve. Homens, mulheres, no caso seria crentes, né? Crentes fracos, vento que sopra, leva, que derruba, casas construídas na areia e não na rocha. São pessoas que, eu acho que Deus não está me ouvindo. Deus ouve uma oração sincera e pessoas que com fé buscam a Ele. Diga glória a Deus. Diga Simeão: Deus ouve a minha oração. Diga com fé: Deus me ouve. Diga mais uma vez, diga: Deus me ouve. Levanta a sua mão direita, diga: Deus me ouve. Amém, Jesus? Aplaude o Senhor aí, irmão. Deus te ouve, ponto final. Vamos envergonhar o diabo. O diabo quer falar o contrário, ele sopra o contrário, ele lança dardos o contrário. Você é fraco, você pecou. Nós estamos no processo. A Bíblia fala que todos pecam. Pecado para Deus não existe nível, existe falta de vigilância. Tem que aprender a vigiar. Você está no processo. Se você caiu, levanta, volta para o processo. Deus te ouve. Diga glória a Deus. Simeão, ele vai participar de um massacre, segundo o que diz a Bíblia. Gênesis 34, abre lá por favor. Gênesis 34, está no 29, 34. Simeão, depois ele vai participar de um massacre, vai pagar o preço por isso, vamos ver. Irmãos, por que muitas pessoas estão no verdadeiro sentido da vida, no aspecto da vida de, poxa, por que comigo? Por que eu não consigo? E muitas vezes é por plantações, tá? A Bíblia fala que o que nós plantamos, nós então vamos colher. O que o homem planta, isso ele colhe. Tem que ser sincero, irmão. A Bíblia fala que o homem é mau. Você não tem que se achar bom aos seus próprios olhos. É o que Provérbios diz. Nós não podemos ser sábio aos nossos próprios olhos. E tem gente que se acha o santinho. Tem gente que se acha a pessoa certa em tudo. Ai, porque eu sempre fiz tudo certo. Só de falar isso você já não fez. Porque todo mundo erra, todo mundo falha no processo, em alguma coisa. Tem que reconhecer. Provérbios diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas nem misericórdia alcança, porque esse mísero pecador não está reconhecendo os seus erros. Então, não está dando certo, não está dando certo na vida financeira, não está dando certo na família, no casamento, com os filhos, não está dando certo, são suas plantações. Não adianta, porque se você ficar com a vaidade, tudo que você estiver fazendo de errado, você vai colher. Tudo. Tudo você fala, meu Deus, será que eu estou agindo certo? É isso que você tem que fazer. Como que eu tenho que me proceder? Eu estou colhendo, não estou colhendo. Entenda bem, você ter um copo de água para você beber, não significa que você tem uma fonte para você
para a sua vida. Tem muita gente que se confunde nisso. Você tem um dia em que você está mais tranquilo, não significa que você tem paz na sua vida. Não se confunda. Às vezes o diabo dá uma pitadinha de açúcar na boca, a pessoa, que docinho, e ela acha que ela já está arrebentando com Deus, que já está tudo certo. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Tem que começar a vigiar mais. As coisas mais certas, segundo Deus, são aquilo que é relacionado a pessoas. Muitas vezes as suas plantações com respeito às pessoas, com respeito ao público, com respeito ao outro, talvez seja por aí que você está plantando errado. A vaidade, como eu disse agora, é um erro. Querer ser melhor do que as pessoas. A motivação é um erro. Então você vai ter o doce, e muitas vezes o diabo, por ver você assim, crente, e na vaidade ele põe o doce. Só que você não está na fonte. Jesus disse para aquela mulher: da água que eu der, nunca mais você vai ter sede. Ele está prometendo uma fonte. Não um copo de água. Desse copo de água que eu te der, você vai se saciar e está tudo tranquilo. Tem que vigiar. Afinal de contas, você é um cristão, você é crente, decidiu por um dia se batizar nas águas, quer morrer para o mundo, nascer. Se você ainda não é batizado, irmãos, estamos dispostos a fazer o batismo, o seu batismo aqui na igreja. Quem sabe esse ano aqui, 2023, seja o ano do seu batismo. Se você ainda não é batizado, morrer para o mundo, nascer para Deus, é tudo muito maravilhoso. Aprender a percorrer agora um outro caminho, que não é o caminho do mundo, que não é a mesma mão, não é a mesma sabedoria. Coríntios diz que o mundo tem uma sabedoria, Deus tem uma outra que confunde a do mundo. O mundo não nos entende, não nos compreende. Eu resumo isso daqui que eu estou falando agora numa palavra: vigia. Não copie as pessoas, nem sempre o que as pessoas estão fazendo é realmente uma fonte. Às vezes é só enganação, é instrumento muitas vezes do diabo, e só porque fulano, fulana é de igreja, fala que é de Jesus, que é crente, que é evangélico, que é não sei o quê, e aí a gente cai que nem um pato na lagoa, imitando essas pessoas. Nós não podemos imitar essas pessoas, nós temos que imitar a palavra, a Jesus. Imitar a Jesus todo o tempo. No seu proceder da sua vida, Jesus faria tudo o que você está fazendo, ou seria diferente? Gênesis 34. Versículo de número 24. Simeão vai fazer uma caca. Deixa eu só dar uma explicação aqui. Simeão vai se juntar com Levi, que é irmão dele, da tribo de Levi, futuramente, e vai vingar-se de um suposto estupro que houve com Diná. Suposto, pode ser. A Bíblia fala que ele o tomou Diná, mas depois Diná quis casar com o camarada. Então na minha análise, pode ser que é suposto, não dá para saber se ele realmente estuprou ela. Pelo que eu entendo, ele tirou a virgindade da moça, ou seja, desrespeitou os padrões morais da família. Ele fez isso daí, na minha opinião. E os camaradas, os 12, começaram entre eles lá, né, que são a nossa 12 tribos, os filhos de Jacó. Começaram entre eles, falavam: olha o que o cara fez e tal, e precisamos pegar esse cara, dar um safanão nele, que não é assim, desonrou nossa família, e tal, e tal. 10 pularam fora, não quero nem saber, deixa para Deus, nosso pai vai resolver. Siquém, né, a gente vai ler aqui, Siquém vem e
junto com o pai dele, não me lembro, nós vamos falar aqui, irmão, Abrom, alguma coisa assim. Vai chegar e vai falar assim, ó, meu filho, vai chegar para Jacó e falar, ó, meu filho, agora, depois do mal que fez, quer se redimir, quer casar com tua filha, ele gostou dela e quer casar com ela. Ela aceitou, a menina também quis, e partiu para essa situação. Porém, existe um fator aqui, que é isso que eu quero pegar antes da gente ler, que eu quero que você observe, que é aquele negócio da a gente perdoar, mas não perdoar. Tem gente que, eu perdoo, mas só de boca, mas não vê a hora para dar o troco. Isso é mal, isso não é bom, isso é ruim. Eu já passei por situações assim na minha vida. Deus sabe das quais são. De não conseguir digerir o mal que me fizeram, e eu ir lá e depois guardar no coração e dar lá um troquinho ali. Deus sabe, e alguns que me conhecem da minha família, de alguns dos meus erros, também sabem. Eu não preciso entrar em detalhe para toda a igreja, assim como você não tem que falar da sua vida aqui, eu também não preciso falar da minha, mas minha família está aí, né, sabe de tudo que se passa na minha vida. Dos erros a qual a gente vai lá e faz do nosso jeito. Igual Moisés, Deus toca na rocha, Moisés bravo, irritado, cheio de sentimentos, fere a rocha, paga preço. No caso, aqui também haverá um preço muito alto a ser pago. Vamos ler a partir do versículo 24, 34, 24. E deram ouvidos a Amor, é o pai aqui, e deram ouvidos a Amor e Siquém, o pai do rapaz, do povo, né? E Siquém é o menino, é o rapaz, seu filho. Todos os que saíram da porta da cidade, foi circuncidado todo macho, e todos os que saíam pela porta da sua cidade. Eu estou pegando 24, esquecendo de falar. O que aconteceu? Antes dele... para resolver essa situação, Jacó falou, olha, é certo que os meus filhos e filhas, só vão se relacionar com pessoas do meu povo, do nosso povo, né? E ele falou, lançou a proposta, então, para que sejamos um só povo, e os meus filhos se casem com suas filhas se casem com os meus filhos, até os seus animais, e a gente seja um só povo, vocês, Jacó falou para eles, terão que circuncidar-se. Beleza, eles aceitaram. Para você ver como o negócio estava completamente favorável a um perdão, a uma aliança, a uma reconciliação, mas dentro do coração de Simeão, o nosso Simeão do mês que nós estamos falando, tinha um trem lá, um sentimento nocivo. Na mesma coisa tinha no coração de Levi. Vamos ler agora disparado, que agora você já entendeu. E todos os que saíam pela porta da cidade, versículo 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, quando eles estavam mais fracos por causa da circuncisão, se você não sabe o que é a circuncisão, circuncisão é semelhante a uma cirurgia de fimose, que dentro em questão de todo macho, vai ter uma aliança, e essa aliança representa uma aliança com Deus, entenda bem. Assim foram feitos, saiu e tal. Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a fio da espada, olha só, mataram Amor, que era o pai do menino, e o seu filho, que é o que praticou o mal. Tomaram Diná da casa de Siquém, porque já tinha dado como esposa, e saíram. Vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Eles não esqueceram, eles não perdoaram, não quiseram acordo. E as suas ovelhas, vamos ler até o 31, tá?
e as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e os que na cidade e os que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda e todos os seus meninos, as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tende-me turbado, ou seja, trazido problema, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa, está me trazendo problema, pessoas contra nós dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu um povo, pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Eles não permitiram, não deram autoridade a quem tinha autoridade para resolver. Eu lembro a vez quando o motoqueiro, meu pai entrou em casa, eu nem sei quem estava certo e quem estava errado, até então, né? O meu pai foi entrar em casa, eu era do mundo ainda, estava eu, minha irmã, estávamos em casa lá, e meu pai foi entrar em casa, ele virou o carro lá na Quintino Bocaiúva, como é que chama? O bairro lá? Santa Catarina, não era? Vila Galo. Ele virou o carro, veio um motoqueiro, bum, bateu. Eu era do mundo, né? Eu não queria nem saber quem estava certo, quem estava errado. Não tive misericórdia de ninguém, principalmente de ninguém não, né? Tive só misericórdia do meu pai. Eu saí lá fora, porque eu era precisava de libertação naquela época. Ainda não era liberto. Já saí bicudando tudo a moto, xingando o rapaz, bicudando tudo. O cara caído, machucado, e eu chutando o cara, xingando o cara. Eu consigo entender mais ou menos de experiência o que é você injustamente, você com pessoas debilitadas, você com uma pessoa que precisa, mesmo estando errado, pô. O cara estava errado, você que estava errado. Fala sério. Agora é a hora, está na igreja. Você deu seta, ele veio, ele não viu, foi ele que estava errado. O cara errado, que nem se quem. Você pagou tudo, não tem jeito. Porque o cara de moto, coitado. Se quem estava errado, debilitado, e ainda assim morreu. Chegou alguém da família, meteu o pé em tudo. Vai lá, Deus abençoe fazer. Se quem debilitado, passando por toda essa situação. Então, resumidamente, existia no coração de Simeão e de Levi um sentimento nocivo. Como ministro do Evangelho, irmãos, cuidado com o sentimento nocivo, com a vingança. Seja como Jesus. O que eles estavam fazendo com Jesus? Ferindo, maltratando, cuspindo, batendo. Qual foi a atitude de Jesus? Quando eu cumprir tudo isso daqui, eu vou acabar com a raça de vocês. Era esse o sentimento? Jesus não permitiu um sentimento nocivo entrar. Jesus, ao contrário, disse: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O que devia haver no coração do Deus me ouve, que é de Simeão, e de Levi, que serão responsáveis, né, pelo sacerdócio de toda a tribo, de todo Israel, era no mínimo passar essa bola para o seu responsável, que era o pai deles no caso. Às vezes a briga nem é sua, às vezes o problema nem é com você, você arruma um problema maior, pior, que você nem poderia imaginar,
por comprar uma briga que não é sua. Eu abro uma janela para dizer sobre família. Todo casal discute, briga. Todo casal discute indo para a igreja, discute em qualquer situação. O desabafo posterior serão daqueles que estão mais próximos. Irmãos brigam. Quando o marido, a esposa, ainda não chega na maturidade, como convém, de tratar o seu marido e a sua esposa como marido e esposa, tratam como se fosse a mãe, o pai ou o irmão. Está lá no banheiro, esqueceu de pegar a toalha. Se é teu irmão, você fala: pega uma toalha para mim logo, que eu já peguei toalha para você um monte de vezes. Para irmão fala assim, é ou não é? Para mãe é: ô mãe, você vai me deixar? Grita. Ô mãe, você não está me ouvindo não. Grita, grita até ser ouvido. A esposa tem que ser um tratamento completamente diferente. Amor, bem, está ocupada? Ela não é sua mãe, não é sua irmã. Mas quando a gente excede o tratamento, pega a toalha para mim, pô, estou todo molhado, estou com frio. Cara, eu nem ouvi. Ah, não ouviu? Você também fica assistindo essa porcaria dessa televisão? Trata como se fosse daqueles tratamentos primários de dentro de casa. Tem que melhorar isso, tem que tratar como esposa. Fecha esse ponto, vem para cá para outro ponto de família ainda. Então todo irmão briga, todo casal briga, coisa mais normal. É claro que se tiver, eu digo briga da maneira, de uma maneira comum, não de uma maneira incomum, agressão, bater, xingar, empurrar, todas essas coisas que geram, que é no caso violência doméstica, violência, não, isso daí é inadmissível, deve-se procurar uma ajuda, procure-nos até na igreja, nós vamos ajudar a acolher e fazer o possível para colocar na cadeia agressores, pessoas assim. Por fim, o que eu quero dizer é que depois dessas contendas, dessas situações, que de Deus Ele dá limites. Passou o limite é do diabo. Discussão é normal. Passou da discussão é agressão. Aí é do diabo. Deus dá limites. Não podemos falar que uma discussão é do diabo, porque não é do diabo. Vamos lá. O que acontece? Quando a mãe, o irmão ou qualquer outra pessoa ouve os problemas, por exemplo, você brigou com seu irmão, você brigou com um primo seu, você chega para uma outra pessoa e fala: ó, nossa, fulano de tal me enche o saco, faz isso para mim, não sei o quê. Essa pessoa que ouve tem que ser crente, para entender que tudo passa, que as coisas vão se resolver, que as coisas vão melhorar, que tudo vai dar certo. Aconselhar essa pessoa a ficar calma, a perdoar, que é assim, que tudo passa. Não pode deixar o quê? O que entrou no coração deles. Aí você pega e tem um tratamento oposto com a outra pessoa. Essas duas pessoas que teve um atrito se resolvem. Você fica com um problema gigantesco com a outra pessoa, porque você deixou a nocividade do sentimento de uma briga que não é tua entrar no teu coração. Aí a outra pessoa vai falar: mas o que eu fiz para essa pessoa? Eu nunca fiz nada, a pessoa me trata assim. E aí é onde começa a surgir as divisões. Porque quem é propriamente da mesma família vai se acertar. Quando não é da mesma família, é junção, é anelo, tem que haver sempre respeito, sempre uma conduta sadia, sempre uma conduta amorosa,
sempre, principalmente entre crentes. Porque uma vez que você teve um tratamento áspero, aquela pessoa vai sentir ninguém é burro. Aquela pessoa vai sentir algo diferente. Ela vai sentir, estou sendo maltratado por alguém que nem da minha família é. A barreira é muito maior. Quem está entendendo? Por isso, cuidado quando você ouve a mãe, ouve o problema dos seus filhos, os pais ouvem o problema dos seus filhos, para não ficar contra o genro, para não ficar contra a nora. Porque isso é a coisa mais terrível que pode existir. Por conta de sentimentos nocivos. Simeão e Levi permitiram entrar no coração dele um problema que não era deles, era da irmã deles. Só lamentos, minha irmã. Vamos resolver com o nosso pai, no abraço, no consolo. Estás feliz agora por aceitar esse casamento? Sim, porque agora serei honrada. Não, mas eu não aceito, porque esse cara tem que... É esse ponto que o crente, a Bíblia é para crente, a Bíblia é para cristão, a Bíblia é para cristão. O não cristão tem que crer na Bíblia. Quando ele crê, ele se torna o quê? Crente. Então a Bíblia é para quem crê. Ah, mas eu tenho alguém da minha família que não crê, a Bíblia serve para ele? Não, serve para você. Através do seu exemplo, através de você não deixar o sentimento nocivo entrar no teu coração, as pessoas vão ver que você é uma pessoa diferente. Não existe situação, barreira pior do que você maltratar com o olhar, gestos, divisão, separação. Alguém que não é do seu sangue, porque quem é do seu sangue vai voltar o que era antes. Os irmãos se brigavam de soco, de quanto que eu já briguei com a minha irmã de soco, de dar porrada. Aprendi a dar porrada na minha irmã, e ela dá porrada em mim. Cuidado, viu, Gabriel, porque ela sabe dar umas pancadas. E a gente sempre passava algum tempo, a gente já estava ali se falando de novo. Entendeu? Por quê? Porque é do sangue. Agora, quando não é do sangue, cuidado com qualquer tipo de porque você cria barreiras. E depois que você cria barreiras, cria-se uma barreira pior, que é a barreira da vergonha. Você fica com vergonha de voltar a falar com aquela pessoa, você fica com vergonha de pedir perdão, você fica com vergonha. E isso daí é um abismo chamando outro abismo. Cuidado com sentimentos nocivos que entram no nosso coração e causam divisão. Cuidado quando ouvir o problema dos outros, para não comprar a briga dos outros. A briga não é sua, a briga é com o outro. Ensina essa pessoa como Jesus falou para a gente ensinar, admoestar, advertir, fala, não, vamos orar por essa pessoa e vamos orar agora. Quem essa pessoa acha que ela é para te tratar assim? É porque eu já percebi mesmo. Você se une, você se torna um Levi ou um Simeão naquele momento para fazer motim, para construir barreiras ruins. Ponto. Posteriormente, Simeão se tornou os Simeonitas. E os Simeonitas foi uma tribo de pouca relevância para Israel. Assim como os levitas também tiveram uma situação atípica das outras tribos. Simeão foi coadjuvante de Judá. Os simeonitas foram coadjuvantes de Judá, ou seja, tiveram que servir a Judá. Já os levitas tiveram que servir a todos. O que eu quero dizer são plantações, irmãos. Plantações levam a gente a estar no fundo do poço, no meio do poço, chegando lá no fundo, no poço. Plantações.
Eu não digo de forma literal como foi no caso de José, mas são plantações. Houve pouca relevância, isso está em Gênesis 49, você está em Gênesis, abre lá. Já vou partir para 2 fundamentos da pregação e a gente termina. Gênesis 49. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, que ele já está velho, e vai dar aquela bênção, ele fala dos dois. Ele fala de Simeão e Levi. Ele fala no 5, 49, 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunta. Porque o seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, o furor. Ou seja, maldito seja o sentimento nocivo. Pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Coração duro, coração fechado. Eu odeio essa pessoa pelo que ela fez pela minha mãe. Eu odeio essa pessoa porque ela fez pelo meu irmão. Eu odeio essa pessoa porque essa pessoa não ajuda ninguém. Eu odeio essa pessoa porque essa pessoa fez mal para não sei quem. Eu odeio essa pessoa porque ela roubou o país. Eu odeio essa... Cuidado com sentimentos nocivos. Você não tem que odiar ninguém ser vivente. Ao contrário, Jesus diz para amar a todos. Inclusive até aqueles que estão no governo, tá? No governo do Brasil. Isso aqui é uma nação. Ruim ou bom, o nosso dever é amar. Eu quero ver essa pessoa morta. Jesus não quis ver ninguém morto. Pelo contrário, Ele queria perdoar essas pessoas. E os dividiram em Jacó e espalharei em Israel. Exatamente isso. Foi coadjuvante foi servir, que é coadjuvante, é servir alguém. Então foi servir a Judá, Simeão. E no caso, Levi serviu a todos. Tiveram uma relevância muito pouca para si mesmos. Plantações. Aí não adianta plantar para ser reconhecido, porque a bênção para quem tem sentimento nocivo sempre será essa: você vai servir os outros, porque és mal, porque quer ver o mal, porque quer se vingar, porque quer fazer justiça com a própria mão, vai servir mais pessoas do que você será servido. Vamos para 2 pontos principais, quase marquei como fixo aqui. 2 pontos como principais aqui. Eu vejo que Israel, naquela situação e nessa situação, onde Jacó está com os seus 12, e na terra dos cananeus, é onde ele estava, ele era um número pequeno, como ele falou aqui em Gênesis 34, porém ele era uma família, e ele era também um exército. Jacó, que no caso Israel, com seus filhos, esposas e tudo mais, eles eram um exército. No entanto, eles tinham espada, tinha todos os aparatos de guerra, por mais que eram poucos, mas tinham. Então eles eram um exército e eles também eram uma família. 2 Timóteo, vamos encerrar nesses 2 textos que eu vou ler aqui. 2 Timóteo capítulo 2, abre lá. Segunda Timóteo. Quem já achou, diga glória a Deus. Tessalonicenses, Timóteo. Segunda de Timóteo, capítulo 2.
Sofre, pois, comigo, no versículo 3, 2, 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, exército, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Até aqui, porque depois vem falar praticamente de tudo que eu estou falando aqui, né? Até aqui. Vou falar primeiro do exército. Eu assisti um filme esses dias. Deixa eu até ver aqui, se ainda está na lista. Quer ver? Eu vou falar. Está no Netflix. Quem tem Netflix aí, levanta a mão. Ninguém tem Netflix. Você não... Baixa aí o trem que tem coisa boa lá. Tem uns filmes gospel lá. O que não é de Deus você não assiste não, mas o que é de Deus dá. O nome do filme é Esquecido em Belfast. Eu assisti esse filme, Esquecido em Belfast. Conta a história de um soldado que na guerra da Irlanda do Norte, isso, se não me falha a memória, é a Segunda Guerra Mundial. E no conflito que existiu na Irlanda do Norte, Belfort é o nome da cidade, enfim. Eles tinham um problema com o exército do Irã. E esse soldado, foi para lá para fazer recolher armas, fazer algum recolhimento de coisas que eram nocivas, para fazer milícia. Eles estavam querendo fazer uma milícia naquela cidade. Por exemplo, a americana começar a fazer um exército contra o estado de São Paulo, um exemplo. Então, um exército veio para desfazer tudo isso daí, isso aconteceu de fato. E o que acontece? Antes deles irem para lá, no filme você vai ver como que assiste depois, como que é o tratamento do soldado. Eu vou falar, lembra do BOP? Quem assistiu o BOP aí? Tropa de Elite, né? Acho que é o nome. É um filme bem pesado, fala muito palavrão, coloca em inglês lá que você não vai entender nada mesmo. Se der, né? Se tiver alguma tradução para lá, aqui nem vocês têm. Mas enfim, como que é o tratamento aos soldados? Quem que vai representar o povo? Quem que vai receber a medalha? Quem que vai ser honrado? São os soldados. Mas como que é o tratamento, aliás? Como que é o preparo? Tratamento, sim, e preparo do soldado. Vamos lá. Como que é o preparo do soldado? O soldado ele é extremamente obrigado a ser subordinado. Ele é obrigado a ser subordinado. E se ele fizer alguma coisinha errada, o seu superintendente, o seu superior, já, coloca ele a vexames. Paga 1000 flexões. Expõe ele à vergonha. Deixa ele nu, à noite, no frio, sofrendo. Coloca ele 24 horas dentro de um tanque gelado de água. Como que um soldado é preparado? No começo daquele filme, eu parei, até falei para minha esposa, eu falei, bem, você já parou para pensar que por que o soldado, um homem tão honrado, e como ele é maltratado? Eu nunca tinha parado para pensar. Por que os soldados são maltratados dessa forma? Isso me remete a olhar para Deus. E por que nós sofremos? Uma vez meu pai chegou, de tanto eu fazer algumas coisas erradas, uma vez meu pai chegou para mim e falou assim, olha, você tem que aprender a fazer negócio de homem. Sabe o que eu quero dizer sobre o soldado? A gente sofre muito na vida, e a vida é muito sofrida, para nos fazer de fato sermos resistentes, para fazermos de fato a gente ser pessoas mais fortes.
Diga ao fraco, eu sou forte. Lá, como a gente vê nas séries e no filme, pede para sair agora. Por que você não vai pedir para sair? Você olha para Jesus, 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Existe pessoa mais pura do que uma pessoa virgem? Como que Jesus trata aquelas que não vigiaram? Elas eram puras. A conotação de virgindade ali é pureza, santidade até mesmo. Não, deixe-nos nós entrar, o noivo chegou. O que Jesus fala? Não vos conheço. Não vai subir ninguém para 5. Por que o tratamento que se dá para algumas pessoas é basicamente como essa? Você será pouco relevante na nação de Israel, Simeão. Apesar de Deus ouvir, você será pouco por causa das suas plantações. O que eu quero dizer, querida igreja? Nós somos um exército e também nós somos uma família de Deus. Nós somos o exército de Jesus. E as lutas que vêm sobre a tua vida e que têm vindo sobre a tua vida é para te fazer mais forte. Nunca te falar a verdade, mas tudo que você está sofrendo até agora é para te fazer mais forte. Para de brincar, você não é menino, e a luta do Espírito Santo é para que a gente deixe de ser menino, para que a gente passe a ser mais homens, mais mulheres, mais firmes, mais coerentes. Parar de brincadeiras, deixar de não vigiar, falar, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Isso aqui é coisa de gente do mundo fazer, é coisa de gente infantil, que nem conhece a Bíblia fazer. Eu sou um soldado. Olha o que a Bíblia: sofre comigo as aflições, no 3. Como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Quais são os negócios que você se embaraça dessa vida? São misturar o santo com o profano. Você ter amizades, ao invés de você ser o exército. A gente tem que se relacionar com as pessoas do mundo, sim, para dar o bom exemplo. Porque é através do nosso proceder, do nosso exemplo, que as pessoas conseguem ler a palavra de Deus, vão se converter através do nosso testemunho. Sofre comigo as aflições como um bom soldado. Você é soldado, você não passa pela batalha, você não passa pela situação de cabeça baixa. Pelo contrário, você tem que levantar a sua cabeça, vamos para cima, você tem que chorar para Deus. Você tem que chorar para Deus. E quando necessário for, se nós vivermos como um exército, quando necessário for, a gente vai carregar no colo, nas costas, uns aos outros, mas temos que ser um exército de Cristo de verdade. Um exército de Cristo de verdade. Assumir isso para a nossa vida, levar a sério a nossa comunidade, levar a sério os nossos dízimos, nossas ofertas, levar a sério a nossa causa de sermos santificados, sermos santos, de dar o bom exemplo em todo lugar, de mudança, de oração, de vida, de conduta dentro de casa. De tudo que nós fazemos, nós nos tornamos um verdadeiro soldado. E se tem algo que te embaraça, que te acorrenta, que te deixa ligado às coisas do mundo, desliga isso hoje, desconecta isso hoje, fala, nunca mais vou me colocar nessa situação do mundo, não vou misturar as coisas. Mundo é mundo, eu sou crente, fui batizado, nasci de novo, não vou voltar atrás, eu vou continuar com o meu Jesus até o final. Diga a glória a Deus. Então você é um exército, então você é um soldado, e não existe soldado derrotado, só existe soldado guerreiro. Derrotado não existe. No filme, ele acaba se perdendo de todo o pessoal. O pessoal bate, agride ele. O pessoal vai para cima deles, consegue matar e ele sai correndo. Ele passa uma noite inteira dentro de Belfort lá. É Belfort? Nem me lembro o nome direito, não sei pronunciar direito. Ele passa a noite todinha lá, se escondendo. O que eu vejo é que, eu quero que você assista esse filme depois, e o que eu vejo é que, como nós, irmãos, eu falo isso com dor no coração, porque quando eu faço a reunião com os pastores, eu sempre procuro falar quanto que eu me preocupo com a obra, e quanto que queima no meu coração. Não interessa quantas pessoas tem na igreja, eu não me importo com quantidade.
Um dia Deus vai me dar conta de tudo que eu faço, se é em verdade ou se é em falsidade, se é em verdade, se não é em verdade. Ele vai dar conta de tudo que eu faço. E uma coisa que eu quero é servir a Deus, e eu sei que servir a Deus é servir as pessoas. O quanto que, irmãos, nós não somos ninguém na jornada da fé sem uns aos outros. Nós não somos ninguém, nós não chegamos a lugar algum sem uns aos outros. O quanto ele ficou desprotegido, aquele soldado, sem os demais. O quanto os outros demais ficaram doidos atrás dele, e o tanto de gente querendo esconder ele. Não vamos deixar ver quantas pessoas do próprio exército dele, do Irã, do próprio exército, que estavam... eu não sei se é Irã, depois a gente confere, você confere lá, mas do próprio exército dele, que era envolvido em coisas ilícitas com Belfort. Quantas pessoas eram envolvidas ali com Belfort, infiltrados, contra o seu próprio exército? Eu quero dizer que tem tantas pessoas na igreja, mas quantas pessoas ainda estão no mundo, mas dentro da igreja? Como que nós vamos conseguir vencer? Como que nós vamos chegar a algum lugar, se ainda existe uma aliança das pessoas que nós precisamos contar, que ainda tem aliança lá? Se fizerem alguém chegar e começar a mandar notícias lá, olha o pastor Rodrigo, o pastor José Carlos, olha só, eles são falsos profetas, sei lá, começar a inventar da nossa vida, pelo fato de não estarmos juntos, nós não vamos saber se é certo ou se é errado, porque está do lado de lá. Se alguém, mesma coisa, você precisa de nós precisamos de você, tudo na mesma situação. Cada um precisa, nós precisamos uns dos outros. E como nós estamos desprotegidos sem estarmos juntos? O que Jesus falou foi forte demais. Ele falou: tu és Pedro, quando ele disse para Pedro: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esse negócio de que eu sou igreja, eu não preciso eu sou igreja. Eu quero que você pegue um texto da Bíblia e venha aqui me provar que você é igreja. Pega um texto, nós somos templo do Espírito Santo. Eu te mostro o que pode ser habitação, o que pode ser templo. Agora eu te provo o que é igreja. Eu te provo que a igreja é uma constituição. Constituição não é instituição. Constituição é um grupo de pessoas. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ligar na terra, não tem como você ligar sozinho, meu irmão. O que ligardes na terra será ligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Exército unido, povo unido, ninguém vai prevalecer contra nós. Precisamos estar juntos. Outra coisa, eu sou igreja. Quem te falou isso? Quem te ensinou isso? Está errado, não está na Bíblia, está fora da Bíblia, está antibíblico. É anátema, é maldito isso. Como é que você participa da Santa Ceia então? No partir do pão? Como que você vai participar do partir do pão? Como que você vai comer do corpo de Cristo? Se o corpo de Cristo somos nós, membros uns dos outros, e através da Santa Ceia somos representados como o próprio corpo de Jesus, que foi moído, que foi destruído, destraçalhado por causa de nós. Como que você vai beber do sangue? Se o sangue do Senhor Jesus é dado, que é no caso o cálice que é dado para os discípulos, como que você é igreja? Então quer dizer que você faz isso na tua casa, né? Você compra um suco lá, você mesmo unge, você mesmo faz, está errado. Você é um exército, você é uma igreja, e você é uma família. 1 de João, eu encerro aqui. 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Versículo 1. 1 de João, capítulo 3.
capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Eu vou ler novamente. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que há de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós somos filhos, e como filhos que nós somos irmãos, nós somos uma família, nós somos um só corpo. Fique de pé no teu lugar. Nós somos uma família, nós somos um só corpo. Escute, qualquer atitude, por você ser um exército, por você ser uma família, qualquer atitude errada, Simeão, sim, Deus ouve, só que Simeão foi pouco, Levi foi pouco também, serviu a todos. Talvez a vida dele não foi do jeito que ele queria, só que nessa bondade de Deus, ainda assim foram. Qualquer atitude errada, você pode prejudicar o exército ou a família. O que eu quero dizer aqui para esses dias, que Deus te leve a ter responsabilidade, a você ter responsabilidades com a família, que é a igreja, você é a igreja, com a sua vida espiritual. Louco, se hoje pedires a sua alma, o que entregarias? Você está preparado para entrar no céu? Está preparado para se encontrar com Jesus? Aliás, qual Jesus que você está preparado para encontrar? Porque tem muita gente que criou um Jesus facilitador, um Jesus que é obrigado a dar, um Jesus que é obrigado a fazer, um Jesus que tem que servir Ele, um Jesus que tem que ficar, olha, tadinho, coitado. Você vai chegar lá, você vai ter uma surpresa muito grande, porque o nosso Jesus, Ele disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem então e me segue. Corajoso, forte, vem e me siga. Quem está disposto a negar a sua vontade, vem e me siga. Deus é bom, bom em todo tempo, porém Ele não quer fracos, derrotados, quer pessoas corajosas, que se acertam, que fazem uma aliança com Ele e permanece nessa aliança. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, meu Pai. Oro com a tua igreja, peço pela tua igreja, peço pelo exército. Como disse Jacó, nós somos poucos entre os cananeus, entre os fariseus, nós somos poucos, mas nós somos, e o que nós somos, nós queremos que seja forte, nós queremos que seja agradável aos teus olhos, nós queremos que flua, nós queremos que tenha raiz, nós queremos que seja de fato e de verdade. Nós não queremos viver dias em cima do dinheiro, nós queremos viver dias em cima da tua palavra,
cobertos, cobridos, deitados no leito da tua palavra. Nós não precisamos de fortunas, porque se isso é necessário para a tua igreja, isso será acrescentado. O que nós queremos é sabedoria, entendimento, conhecimento, meu Pai. Eu profetizo sobre o teu povo, profetizo sobre a nossa igreja, profetizo sobre o nosso ministério, profetizo sobre esse altar, profetizo vida e vida com abundância, vida e vida com abundância, vida com Cristo, vida com Deus, vida na presença de Deus. Ori canta labassuri andere canta labassuri andalaba, vida na presença de Deus, vida na presença do Espírito Santo, vida na presença do Espírito Santo. É o que nós precisamos, é o que nós queremos. Oh meu Deus, age, meu Pai, sobre o teu povo, age, meu Deus, sobre a tua igreja nessa hora. Quantas pessoas foram um dia batizadas com o Espírito Santo, falaram em línguas, oraram em línguas, e hoje já não tem mais vontade. Em nome de Jesus, seja liberado, seja liberada agora. Ore em línguas, sinta-se à vontade. Você profetizava, você era mulher de oração, você era mulher guerreira, você era mulher de mais intensidade que expulsava demônio, você era mulher mais forte, você não tinha medo de nenhuma situação, você era mais corajosa. Está na hora de voltar, está na hora de tirar o sentimento nocivo do coração, de permanecer na palavra agora. É a busca pelo Espírito, é a busca pelos dons. Esse é o momento que você busca pelos dons de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Você ainda tem o dom do Espírito Santo, você ainda tem o dom de orar em línguas, você ainda tem o dom de Deus, você ainda tem o dom de Deus. Ore, adore, busque. Aleluia. Glória a Deus. E deixa o Espírito Santo fluir, ele está fluindo. Se você ainda não falava em língua, você começa agora a buscar esse dom que ele te pertence. O Senhor Jesus prometeu, e tudo que ele promete, ele cumpre. Oh, meu Espírito Santo de Deus, tenha toda a liberdade aqui nesta hora, meu Pai. Vai tocando, meu Pai, vai restaurando, meu Deus, a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Vai, a Deus, abençoando poderosamente, Senhor. Vai tirando ainda alguma dúvida, se alguém tinha alguma dúvida no seu coração. Limpa esta mente, meu Pai, tira todo o pensamento errado, tudo aqueles pensamentos, meu Deus, pensamento negativo. Coloca nessa mente, meu Pai, a tua sabedoria. Coloca, Espírito Santo, em cada um de nós o conhecimento, o discernimento, meu Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Nem meu Espírito Santo de Deus, meu Pai, a tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Peça, meu irmão, peça a Deus, meu irmão, ele sabe a tua necessidade. É ele que conhece cada uma das nossas necessidades. E nesta semana o Espírito Santo, ele vai te abençoar e já está te abençoando poderosamente. Aquele que bate, as portas se abrem. As portas vão se abrir para você nesta semana, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que estava amarrado, tudo aquilo que estava talvez travado, nesta hora nós liberamos a bênção, a unção de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. A unção da sabedoria, a unção do crescimento, da prosperidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, vai abençoando o teu povo, Senhor, e guarde esta palavra que foi ministrada no coração de cada um, que todos nós possamos tirar para o máximo de proveito daquilo que o Senhor Pai ensina para nós, em nome de Jesus.